Muito bem, gente. Hoje, então, começamos assunto novo, semestre novo, né? Tudo novo. A única coisa que não continua nova é esse modelo aqui de aula remota, né? Infelizmente. Mas hoje a gente começa a falar aqui de um novo assunto, que, na realidade, vamos começar aqui pelo finalzinho do Código Penal. Vamos lá naquela parte dos crimes contra a administração pública, tá? Então isso aqui, gente, eu acho que vocês vão gostar muito, porque é uma matéria que tem muito apelo prático, tá? Então, o que eu quero que vocês observem, né? A partir do estudo desses crimes, vocês vão entender melhor o que está nos jornais, o que está na televisão, lá de prevaricação, peculato, corrupção passiva, né? Então todos esses crimes que, infelizmente, né, aparecem bastante para nós aí na TV, essa é a nossa oportunidade de entendê-los e melhor compreender aqui essa parte da matéria, tá? Gente, antes de tudo, né, eu acho que eu tenho uma explicação aqui que eu não posso deixar de dar sobre o objeto jurídico que nós tratamos aqui nesse ponto, né? Então nós falamos aqui de crimes contra a administração pública, tá? Então assim, se vocês já estudaram um pouquinho de direito administrativo, vocês sabem que o conceito de administração pública, né, ele é muito amplo. Eu costumo dizer que a administração pública é o que o seu tio dentista chama de governo, né? Então seria assim, os crimes contra o governo, né? Então executivo, legislativo, judiciário, né? Então observem que esse capítulo é muito grande, né, ele traz muitos assuntos e não são só crimes, né, também está aí, mas o que eu queria que vocês já soubessem assim de saída. Que não estamos aqui falando apenas dos crimes que são praticados por funcionários públicos, tá? Então a gente tem o capítulo dos crimes praticados por funcionários públicos, os chamados crimes funcionais, que vão ser justamente os primeiros que nós vamos analisar a partir de hoje mesmo. Mas temos outros crimes, né, que são praticados por pessoas comuns, né, contra a administração pública. Então cuidado, né? Nem sempre quem pratica crime contra a administração pública é também funcionário público, né? Pode ser um particular. Porque, por exemplo, nós vamos ver lá mais pro final, né? Crimes contra a administração da justiça. Então, a administração da justiça é poder judiciário. Então, lá a gente vai encontrar, por exemplo, falso testemunho, falsa perícia, né? Então, cuidado com isso, né? A gente está falando aqui de um capítulo que é muito amplo, que traz vários crimes diferentes, e que não vai ser necessariamente os crimes praticados por funcionários públicos, tá? A gente está falando aqui muito mais em crimes praticados contra a administração pública, e aí pode ser por funcionários públicos ou não, né? Isso não vai acontecer necessariamente. Bom, mas como eu disse, a gente começa aqui falando dos crimes funcionais. Então a gente começa tratando dos crimes que são praticados por funcionários públicos. E para tanto, gente, para nós podermos começar a conversar a esse respeito, eu preciso trazer para vocês um conceito de funcionário público. O que é funcionário público? Que é um conceito que existe aqui no Código Penal, que não é o mesmo conceito de funcionário público, ou não é necessariamente o mesmo conceito, lá no direito administrativo. Cuidado, tá? Então aqui, se vocês olharem, o artigo 327 do Código Penal, ele traz para nós exatamente o que é um funcionário público, né? Então quem que se encaixa nessa função. E é um conceito diferente por quê? Porque vocês vão perceber de saída que o que a gente fala aqui como sendo funcionário público é muito mais amplo do que o funcionário público lá do direito administrativo. Por uma questão muito simples, gente. Para o direito penal, não é vantagem nenhuma você ser funcionário público. Nenhuma. Porque lá no ponto de vista do direito administrativo é vantagem, porque aí você vai ter aqueles benefícios que o funcionário público muitas vezes tem, né? Então se for estatutário, estabilidade, né, aposentadoria, enfim. Agora aqui no penal, gente, você ser considerado funcionário público, na realidade, né, é uma baita numa desvantagem. Você sai perdendo sendo funcionário público aqui para nós, né? Por quê? Porque ser funcionário público significa apenas o seguinte, que você é capaz, você pode ser responsabilizado por crimes funcionais, né? Então você vai poder ser responsabilizado por esses crimes, né, que só podem ser praticados por funcionários públicos. Então, por exemplo, se você é funcionário público, né, e surrupia alguma coisa da administração pública no exercício das suas funções, você será responsabilizado por peculato. Agora, se você é um particular que surrupia a mesma coisa, normalmente vai ser furto. E a pena do peculato é maior que a do furto. Então observe, não tem vantagem nenhuma ser funcionário público aqui, são só desvantagens. E por isso, né, o conceito que aparece para nós de funcionário público é muito mais amplo, é muito mais envolvente do que o conceito do direito administrativo. Então vai ter um monte de gente que os administrativistas, né, falam que não são funcionários públicos, que aqui vão ser.
Por exemplo, mesário, que trabalha nas eleições, jurado, que trabalha no tribunal do júri, né? Todos esses aí não são funcionários públicos lá para fins do direito administrativo, mas aqui para nós serão, tá? Então, cuidado. Veja, com isso, vamos começar a conversar aqui um pouquinho sobre o conceito de funcionário público, que, como eu disse, está no artigo 327 do Código Penal, né? Conceito só para o direito penal. Ele vai dizer assim, ó, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá? Então, é isso. Portanto, ó, de saída, o que a gente percebe, né? Pode ser transitório. Então, percam aquela ideia que vocês têm de que o funcionário público é o sujeito que passou no concurso e vai ter estabilidade, vai ser funcionário público até morrer. Não, aqui pode ser transitório, como acontece com o mesário, como acontece com o jurado, né? São funções que duram algumas horas, não tem problema. E sem remuneração, então não precisa ganhar nada, né? Não precisa ter salário, né? É só desvantagem, é só ônus mesmo. E daí ele fala aqui, cargo, emprego ou função pública, tá? Então, nesse ponto, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o que é um cargo público, né? O que é um emprego público, o que é uma função pública. É interessante que vocês conheçam esses conceitos. Então, ó, facinho. Cargo público é o que você imagina como sendo funcionário público, ou o que o seu tio dentista imagina como sendo funcionário público. Então, quem que tem cargo público, né? É aquele cargo que é criado por lei, né, que tem número certo, pago pelos cofres públicos, então, juiz, promotor, né, policiais, né, todos têm cargos públicos, tá, em princípio. Emprego público, o que vai ser? Serviço temporário, que pode ser para contratar em outro regime que não o estatutário, ou até mesmo pela CLT, né, seguindo lá aquelas regras do direito do trabalho. Isso existe, né? Dentro da USP mesmo, nós temos muitos funcionários que são seletistas, né? Normalmente os funcionários de apoio, os funcionários administrativos, eles são seletistas, eles seguem a CLT, então, portanto, eles teriam aqui emprego público. E função pública, né? O que vai ser? Né? É qualquer outra coisa, né, que tenha alguma atribuição de natureza pública, isso dentro do executivo, do legislativo, do judiciário, e que não seja cargo ou emprego. E aí que vai entrar, gente, qualquer função aí que tenha algo de público, como é o caso, né, do mesário, do jurado que eu falei, tá? Então, assim, qualquer ônus, qualquer atividade que você faça, que tenha aí um interesse público, né, que tenha aí uma natureza pública, você pode ser considerado funcionário público. O que faz todo sentido. Porque, veja, vocês imaginam que isso deve acontecer de vez em quando? Será que não vai ter alguém meio safado, meio mal intencionado, que vai oferecer dinheiro para o jurado, para ele votar a favor da absolvição do réu, ou a favor da condenação do réu? Isso pode acontecer. E se acontecer, é corrupção, né? É crime de corrupção. Claro que é, não pode, né? Existe um interesse público aqui. O jurado, ele funciona, né, como se fosse um juiz. É um juiz para aquele caso concreto, mas é um juiz. Então você oferecer dinheiro para o jurado, tecnicamente é a mesma coisa que você oferecer dinheiro para o juiz. E a mesma coisa com o mesário, né? Mesário é igualzinho. Então, se você pega e oferece alguma vantagem para o mesário, né, para que ele cometa alguma irregularidade no seu trabalho lá durante as eleições, também a gente vai ter aqui, sem nenhuma dificuldade, né, o crime de corrupção passiva, né, cometido aí pelo mesário, no caso. Tá? Além disso, no parágrafo 1º do mesmo artigo, nós vamos ter aqui um conceito de funcionário público por equiparação, né? Então, algumas situações em que nós também temos o funcionário público, além dessas que eu falei. Então, o que ele vai falar aqui? Pessoa que trabalha em entidade paraestatal, empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada, para execução de atividade típica da administração pública. Então, aqui, gente, entra o quê? Concessões, permissões, convênios. Não sei se vocês já estudaram isso, se já viram isso no direito administrativo, né? Mas a administração pública, muitas vezes, delega atividades, né, dela. Então isso é comum. Você tem a administração pública, às vezes, dando alguma atividade pública para outras pessoas. Né? Conservação de estrada, por exemplo. Então, dependendo do caso, né, não necessariamente, mas dependendo do caso, a pessoa que trabalha numa dessas empresas, né, que exerce atividade pública, pode ser considerada funcionário público para fins penais também. Né? Então vejo que talvez aí vocês estão me ouvindo, alguns sejam funcionários públicos e nem saibam, para fins penais. Ou talvez os pais de vocês sejam funcionários públicos e vocês nem saibam, né, para fins penais, evidentemente, né, como eu disse aqui
não tem vantagem nenhuma. Tá? E ainda temos aqui, né, no parágrafo segundo, uma causa de aumento de pena que vai dizer que vai aumentar a pena aqui em 1/3 se quem cometeu o crime for alguém que tem cargo em comissão, né, aquele cargo de confiança, que é de livre contratação e exoneração, ou de função de direção, o assessoramento em órgão da administração direta, tá? Administração pública mesmo, sociedade de economia mista, é o caso da Petrobras, né, que mistura capital público com privado, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Tá? Então a causa de aumento, o cara que além de ser funcionário público, né, se encontra em alguma dessas condições, também vai ter uma pena maior, porque fica mais reprovável. Tá? Cuidado, gente! Uma coisa que vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar. Não existe absolutamente nada que impeça o particular de ser condenado por crime funcional. Cuidado com isso. Né? Então, o crime funcional, como todo crime próprio, né, ele vai ter uma classe especial de pessoas que podem cometê-lo. Mas não tem absolutamente nada que impeça que um particular seja responsabilizado também. E como que isso pode acontecer? Aquela solução que vocês já conhecem, solução do concurso de agentes. Tá? Então, o particular que está em concurso de agentes com o funcionário público, ele pode, né, aliás, ele será responsabilizado pelo mesmo crime. Porque vocês sabem, né, que no Brasil a gente adota a teoria monista e, com base na teoria monista, todos são responsabilizados pelo mesmo crime. Então, se um particular ajuda lá o funcionário público a surrupiar alguma coisa da administração pública, os dois serão responsabilizados por peculato, que é o crime que acontece quando o funcionário público, né, se apropria indevidamente de algo pertencente à administração pública, tá bom? Então, sempre vai ter essa possibilidade, sem problema nenhum. Certo, gente? É isso. Na sequência, começamos a estudar esses crimes, né? Então vamos ver aqui o primeiro crime, que é o crime de peculato, no próximo vídeo. Não percam!